Bom, no último vídeo a gente falou sobre a necessidade e a importância de ter uma boa adaptação e, claro, como resolver problemas de adaptação aí em casais que estão em conflito, sejam recém-casados ou casados veteranos. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre como a linguagem e o diálogo pode ser muito importante para tornar aí esse casamento um casamento saudável. Mas antes, é muito importante para a gente o seu engajamento. A gente produz aqui esse conteúdo pensando em ajudá-los da melhor forma possível. Então sinta-se à vontade para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar. E quando você aciona esse sininho, ele te avisa quando tem novos conteúdos e ele também entende que talvez esse vídeo aqui possa ajudar mais pessoas e divulga, né, ainda mais o nosso conteúdo. Posso contar contigo? A gente já está quase, estou com esse número na minha cabeça, com esse sonho de chegar aí a esses 1000 inscritos. E vocês fazem parte de tudo isso junto comigo, tá bom? Vamos lá, gente. Bom, a gente falou no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, vai estar aqui em algum lugar nessa tela, ou aqui um link aqui embaixo, vai aparecer em algum lugar aqui, justamente a questão da adaptação precisa se trabalhar o ambiente. E a gente falou sobre a importância de se trabalhar o ambiente, mostrando o relacionamento e um casamento como uma terceira pessoa ali, uma entidade à parte. Que cuidar do casamento em específico, cuidar da relação ali em terceira pessoa é muito saudável, pensando no desenvolvimento, na saúde emocional dessa relação. Agora, como que essa comunicação e como que o diálogo ele é possível? Como que a comunicação e o diálogo ele pode ajudar a resolver todos esses conflitos? Já vi inúmeros casos, pacientes, casais, amigos, palestras, a questão do diálogo. Perdeu-se o diálogo. Geralmente quem fala que perdeu o diálogo, fala, também não tem mais respeito. Tudo que a pessoa fala ofende, tudo que fala agora se torna muito difícil, a pessoa acaba tendo uma certa repulsa a tudo que a pessoa fala. Quando chega nesse estágio é bem grave, porque geralmente é aqui que antecede aí os próximos passos depois do divórcio. É a partir daqui que acontece a indiferença, quando você deixa de ligar. O que a pessoa fizer ou deixar de fazer, você não liga. Qualquer coisa de horrível que acontecer ali, para muitos é até uma coisa boa, tá? Até ajuda justamente a se livrar logo daquele trem. Mas calma, e se eu te disser que tem jeito de resolver isso, ou se eu te disser que tem maneiras de resolver, de restaurar algo que um dia foi bonito, foi saudável, foi o seu sonho, tá? É claro que exclua aqui desse nosso papo questões envolvendo casos graves de agressão e outras violências sofridas. Ok, nesse caso aqui é um caso totalmente à parte. E claro, a abordagem aí deve ser outra totalmente diferente. Você sabe do que é que eu estou falando. Vamos lá? Então, como que o diálogo, tá? Como que a comunicação pode te ajudar a resolver conflitos? Primeiro você precisa acionar de novo esse dispositivo. Primeiro você precisa tornar o diálogo e a comunicação uma coisa novamente possível, apta. Você precisa restaurar essa ferramenta que se perdeu na relação. O que você fala, a pessoa não entende. Você fala bom dia, a pessoa pensa que é boa noite. Você fala uma coisa, pensa que está brigando. A pessoa quer se aproximar, o outro já entende como uma forma de sarcasmo, uma espécie de afronta. O grande ponto nesse sentido é que em determinado momento, nosso sistema nervoso começa a identificar e categorizar, gerar ali um certo padrão de hostilidade. E quando a gente começa a identificar certas características, por causa de brigas recorrentes, de uma série de hostilidades, aquele padrão específico ali de desconexão, de falta de harmonia, quando parece que são dois ali e se tornaram duas pessoas, são inimigos ou brigam com uma certa constância, naquele momento, nosso sistema nervoso começa a identificar esses padrões de hostilidade. Então o que acontece? Tudo que a pessoa fala, olha ou diz é como se fosse um gatilho. E a gente já falou muito sobre gatilhos aqui relacionado a um mecanismo do trauma. Na verdade, quando o diálogo sai de cena, está ali fluindo perfeitamente o mecanismo traumático entre essas duas pessoas. Se tornou um relacionamento traumático porque saiu de cena a capacidade de dialogar, de se comunicar, e essas pessoas passam a se comunicar de uma maneira negativa por gatilhos. Então tudo que a pessoa fala ofende, acha ruim, reclama. Você já viu isso? Gente, dá uma pausa de novo aqui no vídeo. Eu tenho certeza que você está lembrando de alguém agora. Manda esse vídeo e com certeza vai ser muito útil
ok? Então, Dr. Braz, o que eu faço para restaurar essa função? Como que eu faço para voltar a me comunicar com a minha esposa, com o meu marido de uma forma positiva? Como que eu faço para resolver esse grande dilema? Porque sem diálogo você não resolve. Esse é o grande ponto. O que fazer quando não há possibilidade de dialogar? Eu sei que muitos terapeutas, escritores, muita gente vai falar, não, tudo é diálogo, precisa haver diálogo entre o casal. Ok, mas quando o relacionamento se padronizou, se tornando estímulo de gatilho um para o outro, gente, no gatilho, vocês lembram? Depois vocês precisam olhar os vídeos anteriores, quando a gente fala a questão de trauma e como o gatilho é como se ele desligasse o nosso córtex pré-frontal, ficando ali só a amígdala super sensível àquela reação emocional. Então por isso que a ofensa vem muito rápido, porque perde-se a capacidade de discernir de uma forma, digamos, imparcial, de uma forma mais objetiva, de uma forma mais madura, porque quando o córtex sai de cena nesse processo de diálogo, de relacionamento a dois, a experiência emocional, e aí nós temos os modelos de resposta, né? Luta ou fuga, necessidade de conexão, os bloqueios, tudo isso acontece diante de gatilhos. Então, dialogar quando um está funcionando como fonte de gatilho para o outro, pode ser inútil, pode não adiantar muita coisa. Por mais que naquele momento ali você convide para uma certa lucidez, olha, vamos sentar, vamos tentar resolver isso, vamos tentar aqui consertar e fazer as coisas funcionarem, mas o grande ponto é que além dessa linguagem verbal, existe uma linguagem comportamental, existe as expressões faciais, existem aí a forma de responder, aquele sarcasmo. Gente, o sarcasmo é um negócio péssimo para o relacionamento. Ser uma pessoa sarcástica ou a ironia. Tá, é claro, não estou falando que você tem que ser uma pessoa chata, que você não pode ser uma pessoa brincalhona, que conte piada, mas se o relacionamento tá assim, sarcasmo e ironia são coisas que devem ser evitadas, porque é como se a outra fizesse com que a outra pessoa se sentisse burra e inadequada, porque ela não sacou o que está acontecendo ali ainda, então cuidado com essas coisas. Então quando a gente tem essa indisponibilidade de diálogo, a gente precisa restaurar isso. Lembra que no último vídeo, se você não assistiu o último vídeo, assiste lá o último vídeo, o vídeo anterior a esse que a gente fala sobre questão de adaptação. A gente falou muito sobre o ambiente. E é justamente aqui, se você assistir o primeiro vídeo, você vai entender, é justamente aqui que o cuidar do ambiente vai te ajudar a restaurar novamente esse diálogo e essa comunicação. Muitas pessoas optam pela ruptura da família, pelo divórcio, por se separar, sem antes restaurar aí o mecanismo do diálogo, da conversa, não tem papo. E aí muitas vezes, depois quando acontece o divórcio, os filhos, né, aquela situação toda, não consegue mais nem conversar com a pessoa, é o advogado de um que conversa com o outro, é uma catástrofe, é uma coisa realmente terrível. É muito triste quando uma família se desfaz assim. Claro, mais uma vez, eu sei que existe aí exceções e não é sobre isso o tema. Então, como que você faz para restaurar essa capacidade de diálogo? É, como eu disse, a questão de investir num ambiente. Então, são gestos, são olhares, são coisas sutis, de gentileza, de delicadeza, de preocupação, de mostrar preocupação, mostrar interesse, mostrar cuidados, para promover no outro segurança e autonomia emocional. Então, algumas atitudes são muito bem-vindas para promover esse ambiente adequado, esse ambiente seguro, esse ambiente de afirmação. Eu sei que muitos falam acerca da linguagem do amor. Eu sei que existe um livro falando aí das tantas linguagens do amor. Eu, particularmente, não sou muito fã, não sou muito fã desse discurso, pode ser tema talvez para alguns vídeos mais adiante sobre relacionamentos, mas acho que aqui é como você se comunica com gestos, com ações, com atitudes. No final do dia você ter uma demonstração de carinho, de cuidado. Não estou falando de cunho sexual ou erótico, mas de companheirismo, de parceria, de ver que, por exemplo, você se importou com uma demanda pessoal que o ajudaria muito em determinado horário do seu trabalho, ou então uma mensagem durante o expediente, você quer fazer alguma coisa quando você sair daí. São pequenos gestos que não precisam tampar o sol com a peneira, mas é criar esse ambiente para que vocês voltem a se sentir confortáveis um com o outro.
por isso que muitas vezes, muitos maridos, você só consegue vê-lo sorrir quando ele está no meio dos amigos jogando futebol, ou então o contrário também acontece quando as esposas estão em algum outro tipo de ambiente onde ela consegue ali, você vê ela sorrindo, soltando algumas gargalhadas no meio de algumas pessoas, porque justamente existe todo um ambiente hostil entre essas duas pessoas. Então, esse diálogo ele não vai ser possível. Então, nem o diálogo não resolve tudo. Às vezes você precisa aprender a trabalhar no ambiente primeiro. Uma vez que você consegue restabelecer o ambiente e as habilidades de comunicação, você vai conseguir atingir pontos específicos da sua relação, do seu casamento, você vai conseguir acessar certas questões e talvez até ouvir coisas que você nunca ouviu, ouvir traumas e dificuldades que talvez você nunca ouviu antes. Talvez você vai entender melhor qual o motivo daquelas respostas tão agressivas. Talvez você vai entender um pouco melhor por que aquilo incomoda tanto ele ou a ela, por que aquilo é daquele jeito. Talvez você entenda que, poxa, aquela toalha em cima da cama faltou alguém que o ensinasse. Será que você conseguiria auxiliar nesse sentido, nesse novo hábito, de forma equilibrada, adequada, amorosa, gentil, sem se tornar o pai ou a mãe do seu cônjuge? Então isso é muito importante. Todas as pessoas passam por essas adaptações onde esses diálogos precisam restabelecer essa comunicação e essa linguagem específica. Talvez alguém pense assim, pronto, vou resolver um ambiente com aquela linguagem A, B, C ou D. Deixa eu já adiantar então, já que eu toquei nisso, tá? O grande ponto que você precisa entender é que é uma linguagem que é de vocês. É um mundo único e novo, é algo que é próprio de vocês, com as características de vocês, com as piadas, com as brincadeiras, com os momentos sérios de vocês, com os significados de vocês. Pessoal, linguagem é significado. Padronizar linguagens é complicado porque os significados são coisas de valor pessoal, tem a ver com a história de vocês. Mais uma vez, assunto para outro dia. Bom, pessoal, gostou do vídeo? Comenta aqui embaixo como é que tá o papo, como é que tá o diálogo. Você consegue dialogar bem com o seu marido, com a sua esposa, com o seu noivo, com a sua noiva? Perdeu-se o diálogo, perdeu-se o respeito, vocês só conseguem brigar. Pessoal, nesse caso, se você é um casal que tá vendo isso aqui agora, não manda pro teu marido não manda pra tua esposa não. Chega em casa, coloca no teu computador, na tua televisão, assiste isso com o teu marido, assiste isso com a tua esposa. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Tá bom? Mais uma vez, quero agradecer aqui a tua presença, a tua audiência. Não esquece aí, cogita se inscrever no canal, ajuda muito a gente. Estamos aí lutando pela marca dos 1000 inscritos e a gente se vê na próxima. Vamos continuar falando aí sobre relacionamentos. Aproveita, se você não viu o vídeo anterior, vai lá e assiste. Um abraço.